Você esperava uma facada. Preparou o peito para o não retumbante, para a rejeição franca que, pelo menos, te daria a dignidade de um fim. Você ensaiou a queda, imaginou o chão, já estava quase em paz com a ideia de levantar, sacudir a poeira e seguir. Mas ela não te deu a faca. Ela te deu a névoa. E não há dignidade na névoa. O pior tipo de negação não é o não, é o não sei, porque o não te liberta. O não é um ponto final que você pode ler, aceitar e virar a página. O não sei é uma vírgula que se estende por semanas, meses, às vezes anos. É a arma silenciosa que não te mata, mas te deixa suspenso no limbo, flutuando numa espécie de inferno particular onde a esperança é a sua carcereira. Ela não te prende com correntes, ela te prende com migalhas. Um elogio aqui, uma resposta demorada ali, quem sabe um dia acolá. Você vive da sobra do interesse dela e ainda se sente grato por isso. A dor não está na derrota, está na ausência de um inimigo claro. Como você luta contra a névoa? Como você enfrenta alguém que insiste que não está te ferindo? Ela nunca disse não. Ela nunca fechou a porta. Ela só deixou a porta entreaberta. O suficiente para você ver a luz, mas nunca o suficiente para você entrar. E você fica ali no limiar, esperando um convite que nunca vem, convencido de que se você for paciente o bastante, persistente o bastante, dedicado o bastante, ela finalmente vai te enxergar. Mas ela te enxerga. Ela sempre te enxergou. E é isso que torna tudo mais cruel. Quando uma mulher diz não sei diante da sua iniciativa, da sua tentativa, da sua coragem de se expor, ela não está confusa sobre o que sente. Isso é o que você precisa entender agora, talvez pela primeira vez. Ela não está em dúvida, ela está testando. O não sei feminino, nesse contexto específico, nunca foi uma declaração de ignorância emocional. É uma pergunta disfarçada, um exame silencioso que você nem sabia que estava fazendo. Ela está te perguntando, você sabe? Você tem certeza? Você está disposto a me guiar através dessa minha incerteza? Ou vai afundar comigo nela? A sua reação a essa frase, a sua resposta naquele milésimo de segundo em que o silêncio se instalou entre vocês dois, definiu imediatamente quem você é na história dela. Você é o homem que navega a tempestade ou mais um náufrago pedindo ajuda? Você é a âncora ou a correnteza? Você é o farol ou a embarcação à deriva que precisa desesperadamente de um porto? Porque quando ela diz não sei sobre sair com você, sobre te beijar, sobre te ver de novo, sobre tentar algo real, ela não está perdida. Ela está instintivamente colocando o martelo de volta na sua mão. Culturalmente, psicologicamente, energeticamente, o fardo da iniciação sempre foi masculino. É o homem que convida, que declara, que se coloca em risco. É o homem que atravessa a sala, que enfrenta o medo da rejeição, que transforma a intenção em ação. Quando ela diz não sei, ela está devolvendo esse martelo para você. É um movimento inconsciente de poder, tão antigo quanto a própria dança da sedução. Se isso é tão importante para você, então me prove, me convença, me carregue. E o que você faz? Você aceita o martelo e imediatamente o devolve. Você pergunta o que você quer fazer, você transfere o peso de volta para ela. Você suplica por instruções. Você se coloca na posição de empregado, não de líder. Você quer que ela decida o seu destino, que escreva o seu roteiro, que te dá-lhe permissão para existir dentro do universo dela. E ela sente isso. Ela sente o vazio do seu peito disfarçado de gentileza. Ela sente que você não é um homem com uma direção. Você é um homem procurando alguém que aponte para onde ir. Então ela se afasta. Não porque você foi gentil demais. Não porque você demonstrou interesse. Não porque você foi honesto sobre o que sente. Ela se afastou porque você entregou a ela um peso que era seu para carregar. Você pediu que ela carregasse você, e ela já carrega o próprio mundo. Mas talvez o mais perturbador seja isto. Em algum nível, você sabia. Você sabia que aquela resposta era insuficiente. Você sabia que devolver a pergunta era um movimento fraco. Mas você não tinha outra ferramenta. Você não tinha repertório. Você não tinha um centro de gravidade próprio que te permitisse sustentar o silêncio dela sem desmoronar. Então você falou para preencher o vazio. E o vazio só aumentou. Este não é um vídeo sobre técnicas para fazer ela mudar de ideia. Não é um manual de respostas prontas para o próximo não sei que aparecer no seu caminho. É um vídeo sobre o que realmente acontece no espaço entre a pergunta dela e a sua resposta. É sobre o que ela está realmente dizendo quando as palavras fogem. É sobre o que você realmente está ouvindo quando a dúvida dela encontra a sua insegurança. E acima de tudo, é sobre como recuperar o martelo sem precisar implorar para usá-lo. Porque a arte de ler nas entrelinhas não começa quando ela abre a boca. Começa quando você finalmente aprende a ouvir o silêncio. Você ouviu o que ela disse, mas você não viu o que ela fez. E essa é a ferida secreta do homem racional, do homem lógico,
do homem que foi ensinado desde cedo que as palavras existem para comunicar fatos. Você cresceu num mundo onde sim significa sim, não significa talvez. Você trata a linguagem como um contrato, como um manual de instruções, como uma ferramenta de precisão cirúrgica. Então, quando ela diz não sei se quero viajar no fim de semana, você abre o seu banco de dados interno e começa a processar a solicitação. Você lista os prós e os contras da viagem. Você analisa o custo-benefício, a logística, as datas. Você apresenta um relatório detalhado, imparcial, meticulosamente equilibrado. Você resolveu o problema prático. Você foi útil. Você foi eficiente. Você foi, essencialmente, um excelente engenheiro do óbvio. E você perdeu completamente o problema emocional. Porque eu não sei raramente é sobre a viagem. Não é sobre o restaurante, não é sobre o filme, não é sobre o horário, não é sobre o local. É sobre o estado interno dela. É sobre a conexão com você. É sobre algo que ela mesma não consegue traduzir em palavras, mas que está pulsando ali, no espaço entre o que a boca diz e o que o corpo revela. Você tratou a fumaça como se fosse o incêndio. Você apagou o sintoma e ignorou a febre. A mulher carrega um fardo que você nunca precisou carregar. Ela cresceu aprendendo que a sua honestidade pode ferir, que a sua franqueza pode destruir, que a sua clareza pode transformá-la na vilã da história de alguém. Dizer não quero você é assumir a autoria da sua dor. É assinar o atestado de óbito do seu interesse. É colocar o nome dela na lápide de algo que você construiu na sua cabeça. E ela sabe, inconscientemente ou não, que você pode não perdoar essa autoria. Que você pode transformar a rejeição dela em ressentimento, o ressentimento em amargura, a amargura em acusação. Então ela diz não sei, não porque ela não saiba, mas porque é mais seguro para ela deixar você no limbo do que ser a sua vilã. O não sei difunde a responsabilidade, espalha a culpa como névoa, justamente a mesma névoa que te aprisiona. Ela não está mentindo, ela está se protegendo. E compreender isso não é para que você a culpe, não é para que você a julgue, não é para que você transforme essa revelação em munição contra todas as mulheres que vierem depois dela. Compreender isso é para que você finalmente pare de esperar validação franca de quem tem tudo a perder sendo franca. Mas há um território ainda mais sombrio que você precisa atravessar agora. Às vezes, eu não sei, é genuíno. E isso é pior. Não há dissimulação, não há estratégia, não há teste inconsciente. Há apenas o vazio onde deveria haver desejo. Ela realmente não sabe se quer você. E essa é a versão mais silenciosa e devastadora da rejeição, porque ela não vem acompanhada de resistência, de medo, de jogos de poder. Ela vem acompanhada de indiferença. Você não gerou ruído emocional suficiente para que ela se lembre de você com clareza. Você passou pela vida dela como uma brisa morna num dia quente, perceptível, mas não memorável. Você não a fez tremer, não a fez hesitar, não a fez duvidar das próprias convicções. Você não deixou marcas. Você é um homem de papel. Escreve algo com esforço, com dedicação, com tinta de qualidade, mas o papel amassa, o papel desbota, o papel queima. E quando você sai da sala, não fica vestígio. Ela não sente a sua falta, porque você nunca ocupou espaço de verdade. Ela não pensa em você, porque você nunca habitou os pensamentos dela. Ela não sabe sequer porque a sua presença não é mais vívida do que a sua ausência. Isso dói de uma forma que o não nunca poderia doer. O não pelo menos confirma que você existiu o suficiente para ser recusado. O não genuíno, o não franco, o não corajoso, ainda é um reconhecimento da sua tentativa. Mas o não sei que é genuíno, o não sei que é sincero, o não sei que vem do lugar da verdadeira dúvida, esse não sei é um espelho. E o que ele reflete não é o valor dela, mas a intensidade do seu sim. Porque a intensidade do não sei dela é diretamente proporcional à fraqueza do seu sim. Você está sempre disponível? Você responde em segundos, independentemente do horário, independentemente da sua própria vida, independentemente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo no seu mundo. Você reorganiza a sua agenda para encaixá-la? Você cancela compromissos, adia objetivos, negligencia a sua própria existência para garantir que não vai perder a janela de oportunidade quando ela finalmente decidir te notar. Então o seu sim não tem peso. Disponibilidade não é valor. Acessibilidade não é desejo. Presença constante não é segurança. É escassez de si mesmo. Você não parece um prêmio. Você parece um vendedor incansável que aborda o cliente no estacionamento, no saguão do prédio, na fila do supermercado, oferecendo um produto que está em liquidação há 3 temporadas. Você não espera ser escolhido. Você implora para ser comprado. E ela sente o desespero na sua oferta. Ela sente que você não está oferecendo algo que possui. Você está oferecendo algo que você é, e você se oferece por um preço muito abaixo do valor de mercado. Ela não sabe sequer porque você não parece uma conquista.
Então ela hesita, ela posterga, ela diz não sei, não porque ela seja cruel, não porque ela seja manipuladora, não porque ela esteja jogando algum jogo calculado. Ela diz não sei porque o seu sim não a fez sentir que perder você seria uma perda. Mas há uma distinção que você precisa fazer agora, com clareza cirúrgica, porque disso depende tudo o que virá depois. Existe uma linha tênue, quase invisível, entre convencer e implorar, entre seduzir e suplicar, entre exalar a sua realidade e mendigar espaço na realidade alheia. Convencer não é implorar. Convencer não é presentear. Convencer não é prometer o mundo, decorar a fachada, disfarçar as rachaduras. Convencer é simplesmente ser, na plenitude do seu ser, de tal forma que a sua existência se torne um convite irresistível. É a diferença entre o guia turístico que implora para você entrar no ônibus e a paisagem que te hipnotiza pela janela. O guia precisa de você, a paisagem não precisa de ninguém, ela simplesmente é, e é exatamente essa autossuficiência que a torna inesquecível. Você tem sido guia, você tem implorado, explicado, justificado, demonstrado, provado. Você tem oferecido mapas, roteiros, depoimentos, garantias. Você tem feito tudo, absolutamente tudo, exceto uma coisa. Você não tem sido a paisagem. E ela não entra no ônibus. Não porque a viagem não seja atraente, mas porque ela não quer um guia. Ela nunca quis um guia. Ela quer um destino. Você passou anos ouvindo que o não sei é sobre você, que a hesitação dela é um veredicto silencioso sobre o seu valor, a sua lábia, o seu corpo, o seu futuro. Você internalizou a dúvida dela como prova da sua insuficiência. Se ela não sabe se quer, é porque você não é suficiente. Se ela não sabe se fica, é porque você não faz o bastante. Se ela não sabe se sente, é porque você não desperta. Essa equação parece tão lógica, tão inescapável, tão dolorosamente óbvia, que você nunca sequer considerou a possibilidade de ter invertido os termos. Mas e se o medo dela não for que você seja pouco? E se o medo dela for exatamente o oposto? Quando uma mulher diz, não sei se vou dar conta, não sei se quero algo sério, não sei se estou pronta para isso, ela não está, necessariamente, te rejeitando. Ela está, na verdade, confessando. Há uma vulnerabilidade crua nessa frase que você, cego pela sua própria insegurança, interpretou como ataque. Você ouviu não sei, e traduziu como você não serve. Mas o que ela estava dizendo, no idioma oculto do medo feminino, era, você é muito. E eu não sei se estou à altura. O medo dela não é a sua pequenez. O medo dela é a sua grandeza, é a sua presença densa demais, a sua intensidade real demais, a sua capacidade de enxergar através dela, de exigir algo verdadeiro, de não se contentar com meias entradas e jogos superficiais. Você representa um risco, não um risco de abandono, não um risco de traição, não um risco de dor causada por você, mas um risco muito mais aterrorizante. O risco de ela não ser suficiente para manter alguém como você. Você já sentiu isso antes, em outros contextos. O aperto no peito quando você é promovido e de repente se pergunta se realmente tem capacidade para o cargo. A ansiedade antes do primeiro encontro com uma mulher, que está claramente vários níveis acima do seu círculo habitual. A síndrome do impostor que sussurra que mais cedo ou mais tarde vão descobrir que você não sabe o que está fazendo, que você não merece estar ali, que você enganou todo mundo. Ela sente a mesma coisa. Mas ela nunca vai te dizer isso com essas palavras. Porque a ansiedade de performance não é um fenômeno exclusivamente masculino. Você tem medo de não saber performar na cama, de não prover segurança, de não proteger, de não ser homem o suficiente. Ela tem medo de não saber performar a feminilidade, de não ser delicado o suficiente, de não ser compreensiva o suficiente, de não ser parceiro o suficiente, de não conseguir corresponder à entrega que um homem de alto valor naturalmente exige. O não sei se quero algo sério muitas vezes se traduz, no dialeto do inconsciente dela, em não sei se serei uma boa parceira para alguém como você. E então você comete o erro mais humano, mais compreensível, mais devastadoramente contraproducente. Você tenta resolver a insegurança dela com apego. Ela diz, não sei se mereço isso. E você, movido por um misto de compaixão e desespero, responde, claro que merece, você é perfeita. Você acredita que está oferecendo conforto. Você acredita que está demonstrando cuidado. Você acredita que está sendo o homem bom, o homem sensível, o homem que valida e acolhe. Mas você não está oferecendo nada disso. Você está oferecendo palavras que não podem carregar o peso que você está tentando colocar nelas. Claro que merece. Você é perfeita é o que todos dizem. É o que o ex disse. É o que o amigo disse. É o que o colega de trabalho que também está interessado nela disse. Essa frase não tem poder porque não tem lastro.
Ela é uma nota promissória emitida por um banco falido. Você promete um valor que não pode entregar porque não é você que determina o valor dela. Ela precisa determinar isso sozinha. E você, ao tentar tapar o buraco da autoestima dela com palavras ocas, apenas adia o momento em que ela precisará encarar o abismo. A resposta de poder silencioso não é verbal. A resposta de poder silencioso é a consistência. É tratá-la, dia após dia, interação após interação, como se ela já fosse exatamente o que ela tem medo de não ser. Não com bajulação, não com exagero, não com uma devoção canina que implora por reciprocidade, mas com naturalidade, com normalidade. Com a certeza tranquila de quem não precisa convencer ninguém de nada porque já sabe o que vê. Você não valida dúvida, você ignora a dúvida. Você não se senta com ela no banco da ansiedade para analisar os prós e contras do merecimento dela. Você simplesmente age como se a certeza já existisse, como se a pergunta nem tivesse sido feita. Como se fosse óbvio, indiscutível, inegável que ela está à altura, que ela é suficiente, que ela pode, que ela consegue, que ela é bem-vinda no seu mundo exatamente como é, não apesar das suas imperfeições, mas com elas. Isto não é negligência emocional, isto é, paradoxalmente, o maior respeito que você pode oferecer à autonomia dela. Você não a trata como um paciente que precisa de diagnóstico. Você a trata como uma igual que já possui todos os recursos internos necessários para curar as próprias feridas. Você não oferece a muleta, você oferece a mão e caminha ao lado, confiante de que ela não precisa ser carregada. Mas há um movimento específico, uma estratégia tão sutil que quase parece contraintuitiva, que separa os homens que permanecem como opção dos homens que se tornam prioridade. Não é implorar, não é perseguir, não é prometer. É, ironicamente, oferecer a saída. Quando o não sei persiste, quando a dúvida se arrasta por dias ou semanas, quando cada conversa termina no mesmo impasse emocional, a frase "tudo bem", me avisa quando souber, dita com serenidade absoluta, inabalável, sem qualquer resquício de ameaça ou punição, é devastadoramente eficaz. Não porque seja uma tática, não porque seja um joguinho, não porque você esteja tentando manipulá-la para sentir sua falta. É eficaz porque é verdade. Você não está abandonando o barco. Você está mostrando sem alarde, sem dramaticidade, sem aquela respiração profunda que antecede o discurso de despedida, que o barco flutua perfeitamente bem sem o peso extra da dúvida dela. O barco tem velas, tem leme, tem bússola, tem destino. O barco não está à deriva esperando que alguém embarque para só então começar a navegar. O barco já navega. E ela, que estava acostumada a ser o porto, de repente se vê diante de um movimento que nunca considerou. Ela pode não ser escolhida. Isto inverte a escassez. Não porque você tenha planejado uma inversão, não porque você tenha lido um livro de estratégia e decorado o capítulo sobre como fazer ela correr atrás. Inverte a escassez porque a realidade finalmente se impõe sobre o devaneio. Você não é um homem à espera. Você nunca foi. Você apenas permitiu, por um tempo, que ela acreditasse nisso. E quando você retira essa permissão, quando você silenciosamente reassume o controle da sua direção, o mundo dela recalibra. A dúvida dela, que antes era um peso nas suas costas, de repente se torna um peso nas costas dela. Não porque você a transferiu através de culpa ou acusação, mas porque você simplesmente parou de carregar. E agora ela precisa decidir. Vale a pena correr atrás do barco que continua navegando sem ela? Ou ela sempre acreditou que o barco ficaria ancorado no cais, esperando, pelo tempo que fosse necessário, até que ela se sentisse pronta para embarcar? Você foi treinado para ouvir palavras. A escola te ensinou a interpretar textos. O trabalho te ensinou a decodificar e-mails. A vida te ensinou que a comunicação é um processo de emissão e recepção de sinais verbais. Você é um especialista em conteúdo explícito. Você sabe exatamente o que cada palavra significa no dicionário. O problema é que ela não está falando dicionário. Ela está falando poesia. E você insiste em ler como se fosse prosa. Quando ela diz "quero te ver às 11 horas de uma terça-feira ensolarada", com o telefone apoiado no ouvido e barulho de trânsito ao fundo, isso significa uma coisa. Quando ela digita "não sei", apaga, digita novamente, apaga, deixa as 3 bolinhas subindo e descendo por 47 segundos, e finalmente envia um "não sei" seco às 2h20 e 3 minutos da madrugada de um sábado, isso significa algo completamente diferente. Mas você não vê a diferença porque você só lê as palavras. Você não lê o contexto. Você não lê o horário, a hesitação, a respiração ofegante, o dedo pairando sobre o teclado, a meia luz do quarto, o copo de vinho pela metade, a insônia que a levou até o telefone. Você não lê a solidão dela. Isolar a palavra do contexto é a garantia de interpretar errado. É como assistir a um filme começando pelos últimos 10 minutos e achar que entendeu a história.
Você viu o beijo, mas não viu a construção. Você viu a despedida, mas não viu as brigas. Você viu o não sei, mas não viu o que veio antes, o que veio depois, o que ficou suspenso no ar entre o digitar e o enviar. E então você responde a palavra como se ela existisse no vácuo. E a resposta nunca faz sentido, porque a pergunta que você acha que ouviu não foi a pergunta que ela fez. Observe o que vem depois do não sei. Não as palavras que ela diz, mas o silêncio que ela deixa. Existe um silêncio constrangedor, aquele em que ela desvia o olhar, mexe no cabelo, inventa uma desculpa para se levantar da mesa. Esse silêncio é uma porta que se fecha, mas existe outro silêncio. Um silêncio denso, carregado, quase palpável. Uma pausa onde ela sustenta o seu olhar, onde os olhos dela ficam meio segundo a mais nos seus lábios, onde a respiração dela aprofunda antes de continuar. Esse silêncio não é uma porta que se fecha, é uma brecha na muralha. Essa pausa é o inconsciente dela te dando tempo. É o corpo dela falando a língua que a boca se recusa a aprender. É a permissão não autorizada, o sim que não pode ser dito, o quero que não pode ser admitido. Ela espera. Ela espera que você entenda, que você atravesse a brecha, que você faça o movimento que ela não pode fazer. E você, cego, surdo, anestesiado pelo seu próprio medo de errar, espera também. Você espera que ela verbalize. Você espera que ela traduza. Você espera que ela assuma o risco. Se você não reconhece essa pausa, você está cego para o desejo escancarado. Mas cuidado, porque existe um terceiro tipo de silêncio. E esse você precisa aprender a identificar com a precisão de um cirurgião. O não sei frio, o não sei distraído, o não sei dito enquanto os olhos dela vagam pelo celular, enquanto os dedos rolam a tela, enquanto o queixo se apoia na mão e o olhar atravessa você como se você fosse uma janela e não uma pessoa. Esse não sei não é dúvida. Esse não sei não é teste. Esse não sei não é medo. Esse não sei é o epitáfio do seu interesse. Ela já decidiu. Ela já disse sim para outro, ou já disse sim para si mesma, para a solidão, para a liberdade, para qualquer coisa que não inclua você. Mas ela ainda não teve coragem de comunicar o fim. O não sei dela, nesse contexto específico, não é sobre o que sentir. É sobre como dizer. É sobre não saber como te dispensar sem parecer cruel, como te afastar sem carregar o peso da sua reação, como encerrar a história sem ser a vilã do capítulo final. Honre a frieza. Receba a mensagem não dita. Não porque você seja masoquista, não porque você goste de sofrer, não porque você deva se conformar com migalhas, mas porque a dignidade também se manifesta como capacidade de ler nas entrelinhas que ninguém escreveu. Ela já te disse tudo o que precisava ser dito. Ela só não usou palavras. E você, preso na literalidade, ainda está esperando o anúncio oficial quando o Tratado de Paz já foi assinado há semanas. A consequência imediata de tudo isso é uma mudança de vocabulário que não é superficial, não é tática, não é técnica, é existencial. Homens seguros não operam no idioma da dúvida. Homens seguros não fazem perguntas que transferem o peso da própria existência para as costas alheias. Homens seguros não pedem permissão para ocupar espaço. Você pergunta, o que você quer fazer hoje? Esta pergunta, aparentemente inofensiva, aparentemente cortês, aparentemente respeitosa, é na verdade um convite à indecisão, é uma delegação de liderança. É você dizendo, eu não tenho direção, me dê uma. E ela sente o vazio da sua falta de rota. O homem que não pergunta afirma, não com arrogância, não com imposição, não com a violência sutil de quem exige submissão, mas com a clareza tranquila de quem sabe o que quer e convida quem interessa a compartilhar esse querer. Hoje quero te levar em um lugar diferente. Esta não é uma ordem, é uma declaração de intenção, é um mapa desdobrado sobre a mesa. É a certeza de que a jornada vale a pena, independentemente do destino. Se ela disser não sei diante disso, você mantém o curso. Você não acelera, não freia, não faz uma curva brusca para acomodar a hesitação dela. Você mantém o curso. Você não pede desculpas por existir. Você não se encolhe para caber em espaços menores. Você não reduz a intensidade do seu sol para que os olhos sensíveis dela possam te encarar sem proteção. Você simplesmente continua sendo quem você é, fazendo o que você faz, caminhando na direção que você escolheu. E se ela quiser vir, o mapa está aberto. Se ela não quiser, o mapa continua aberto. A sua jornada não depende da companhia dela. Ela sempre foi sua, só sua, exclusivamente sua. Ela só estava esperando que você percebesse isso para começar. Ler nas entrelinhas não é uma ferramenta para decifrar o que ela quer para então oferecer. Ler nas entrelinhas é uma ferramenta para decifrar o que ela quer e então decidir se o que ela quer se alinha com o que você é. Não é sobre atender. É sobre selecionar. Não é sobre servir. É sobre escolher. E você, até agora, tem lido as entrelinhas como quem estuda um manual para agradar o cliente mais exigente. Você não é o fornecedor.
Você é o produto. E o produto que se adapta a cada desejo do consumidor não é desejado. É consumido, usado, descartado. O produto desejado é aquele que não muda. Aquele que mantém a própria essência independentemente de quem o observa. Aquele que não implora para ser comprado porque sabe, silenciosamente, que é edição limitada. Você tem se comportado como produto de prateleira, empilhado, genérico, intercambiável. E ela não sabe sequer porque não há nada em você que não possa ser encontrado em outro lugar, em outro homem, em outra prateleira, com o mesmo preço, com a mesma embalagem, com a mesma promessa vazia de felicidade instantânea. O alfabeto do silêncio não se aprende num tutorial. Ele se aprende no silêncio de si mesmo. Quando você finalmente para de buscar a resposta dela e começa a formular a sua própria. Durante todo esse tempo, você acreditou que o poder estava na resposta dela. Você condicionou a sua paz de espírito ao veredicto que ela ainda não entregou. Se ela disser sim, você pode descansar. Se ela disser não, você pode sofrer e superar. Se ela disser talvez, você pode esperar. Mas ela não disse nada disso. Ela disse não sei. E você, sem perceber, entregou a chave do seu estado emocional para alguém que nem sequer confirmou se quer entrar na sala. Enquanto você implora por uma resposta, ela detém todo o poder. É simples, quase matemático. Aquele que precisa de algo do outro se coloca numa posição de suplicante. Aquele que é suplicante negocia desde uma posição de fraqueza. Aquele que negocia desde a fraqueza aceita termos que nunca aceitaria se estivesse inteiro. E você aceitou. Aceitou esperar, aceitou migalhas, aceitou a ausência de definição, aceitou viver no limbo emocional, onde a única certeza é a incerteza. A única moeda de troca que você possui, a única coisa que você pode oferecer ou retirar é a sua presença. Não os seus elogios, não a sua disponibilidade, não a sua capacidade de resolver problemas, não a sua paciência infinita. A sua presença. Você pode estar presente ou pode não estar. Esta é a sua única alavanca real. E você a deixou enferrujar, porque usou a presença como isca e não como prêmio. Se a resposta dela é sempre dúbia, a sua resposta deve ser sempre clara. E a clareza, neste contexto específico, muitas vezes se manifesta como silêncio. Não o silêncio punitivo, não o silêncio rancoroso, não o silêncio de quem faz birra porque não ganhou o brinquedo desejado, mas o silêncio de quem simplesmente não tem mais nada a dizer para alguém que não sabe o que responder. Desaparecer não é um joguinho. Não é estratégia de barganha, não é tática de manipulação, não é a famosa técnica do sumiço para fazer ela correr atrás. Desaparecer é a consequência lógica e inevitável de quem não recebe alimento emocional. A abelha não abandona a flor por vingança. A abelha abandona a flor porque a flor parou de produzir néctar. Não há julgamento moral na decisão da abelha. Há apenas biologia. Há apenas sobrevivência. Há apenas o reconhecimento silencioso de que permanecer, onde não se é nutrido, é uma forma lenta de suicídio. Você ficou. Você ficou mesmo quando o néctar rareou, mesmo quando a flor murchou, mesmo quando ficou evidente que a estação havia mudado. Você ficou por lealdade, por esperança, por medo de nunca encontrar outra flor. Você ficou até que a sua própria energia se esgotou. E então você se perguntou por que se sentia tão vazio. Quando você finalmente se afasta, ela perguntará. Não porque sentiu a sua falta no sentido romântico do termo, mas porque sentiu a ausência de algo que estava lá e de repente não está mais. E quando ela perguntar por que você sumiu, você sentirá a tentação de responder com a verdade que arde na sua garganta. Porque você disse não sei. Porque você me deixou esperando. Porque você não me escolheu. Porque você me tratou como opção. Não diga isso. Não porque seja mentira, mas porque transforma o seu afastamento em punição. Transforma o seu silêncio em vingança. Transforma a sua dignidade em arma. E a arma, quando apontada para alguém que você deseja, revela menos sobre o alvo e mais sobre quem a empunha. Você não quer ser o homem que pune. Você quer ser o homem que segue. O homem de alto valor se afasta porque estava ocupado. Porque a vida fluiu. Porque novos horizontes se apresentaram. Porque a incerteza dela, honestamente, não era combustível suficiente para mantê-lo aquecido. Não há acusação nesta versão. Não há vilão, não há vítima, não há narrativa de abandono. Há apenas fatos. Você estava lá, agora não está mais. Não porque ela te expulsou, mas porque o seu caminho seguiu em frente e o caminho dela, por enquanto, está em outra direção. Então acontece o fenômeno. Enquanto você estava disponível, disponível como ar, disponível como luz, disponível como tudo que é abundante e gratuito, o valor da sua presença era zero. Não porque ela não reconhecesse suas qualidades, mas porque abundância não gera desejo. Escassez gera desejo. Você não pode ser sentido se você nunca sai da sala.
Você não pode ser lembrado se você nunca se ausenta. Você não pode ser desejado se você sempre está ali, acessível, previsível, garantido. Quando você remove a oferta, instantaneamente o cérebro dela recalcula o seu valor. Não porque você a manipulou, não porque você plantou sementes estratégicas de saudade, não porque você leu um livro de táticas e decorou o capítulo sobre como despertar interesse, mas porque a matemática da escassez é implacável. Tudo que se torna raro se torna valioso. O que antes era pano de fundo agora se torna figura. O que antes era ruído agora se torna melodia. O que antes era mais um homem na lista agora se torna o homem que não responde mais. O não sei dela se transforma em sinto sua falta não porque você seja melhor do que era antes. Você é o mesmo. A diferença é que agora ela pode te perder. E perder você, de repente, parece uma possibilidade real, e não apenas um cenário hipotético que ela jamais precisou considerar. A dinâmica clássica é esta. Você persegue, ela foge. Você acelera, ela se esquiva. Você se aproxima, ela recua. Ela diz não sei. Você corre atrás para decifrar, para convencer, para provar. Você corre tanto, tão rápido, tão incansavelmente, que nem percebe que está correndo em círculos. A reversão de poder não acontece quando você corre mais rápido. Acontece quando você para de correr. Quando você para, vira o rosto e começa a caminhar na direção oposta, sem olhar para trás, sem verificar se ela está seguindo, sem deixar um rastro de migalhas para que ela possa te encontrar se quiser. Nesse momento, a caça se inverte. Ela que estava fugindo, agora precisa decidir se vai deixar você ir embora. Ela que estava sendo perseguida, agora precisa avaliar se quer ser a perseguidora. Ela, que detinha todo o poder de resposta, agora precisa formular uma pergunta. O não sei dela encontra o seu já sei, e o seu já sei, pronunciado não com palavras, mas com a firmeza silenciosa dos seus passos afastando-se, é a frase mais poderosa que você poderia ter dito. Já sei o que quero, já sei o que mereço, já sei o que não aceito mais, já sei que não é com você. Não é vingança. Não é orgulho. É simplesmente a verdade que você evitou encarar por medo do que ela revelaria sobre o tempo que você desperdiçou. Você já sabia. Você sempre soube. Você só não queria admitir que o veredicto que você esperava dela nunca chegaria porque você nunca precisou dele para seguir em frente. O martelo sempre esteve na sua mão. Você só estava esperando permissão para usá-lo. Você pode aprender todas as técnicas de leitura fria, todos os significados ocultos do não sei, todas as réplicas perfeitas para cada silêncio feminino. Pode decorar os padrões, antecipar os movimentos, mapear o território emocional dela com a precisão de um cartógrafo obcecado. Pode fazer tudo isso e ainda assim, quando ela disser não sei pela milésima vez, o chão vai se abrir sob os seus pés. Porque o problema nunca foi a sua falta de informação. O problema foi a sua falta de fundação. Se interiormente você ainda é aquele garoto que precisa da aprovação feminina para se sentir vivo, ela sentirá o cheiro do medo. Não importa o que você diga, não importa como você se vista, não importa o quão estoico você tente parecer. O inconsciente dela, esse radar silencioso calibrado por milhões de anos de evolução, capta a frequência da insegurança. Ela não sabe o que é, não consegue nomear, não consegue apontar o dedo e dizer é aqui que você está frágil. Ela apenas sente. E o que ela sente a afasta. O não sei dela encontra o não presto no seu inconsciente. Não presto o suficiente, não sou bom o suficiente, não mereço o suficiente. Esta é a ferida original, a cicatriz que você carrega desde muito antes dela existir na sua vida. E você, sem perceber, entrega essa ferida para ela como quem entrega um mapa que indica exatamente onde atacar para causar mais dano. Ela não ataca, ela nem sabe que o mapa existe. Mas ela lê, instintivamente, a topografia da sua insegurança. E hesita. O trabalho não é na palavra, o trabalho é na ferida. É curar o menino que achou que amor se conquista com sacrifício, que aprendeu, em alguma aula não dita da vida, que para ser amado é preciso anular-se, que para ser escolhido é preciso implorar, que para ser suficiente é preciso provar exaustivamente, incansavelmente, dolorosamente, que você é digno de ocupar espaço no mundo. Esse menino ainda vive dentro de você. E ele ainda está esperando que alguém, finalmente, olhe para ele e diga: você já basta. Essa pessoa não é ela. Nunca foi. Essa pessoa é você. Responda agora, não para mim, não para ela, mas para o espelho que você evitará quando este vídeo terminar. O que você sabe sobre você? Não o que você faz, não o que você tem, não o que você conquistou, não o que você projeta. O que você é? Qual é a sua substância quando todas as camadas são removidas? Qual é o seu centro de gravidade quando não há plateia para validar os seus movimentos? Se você não sabe quem é, como pode exigir que ela saiba?
Se você não consegue responder à pergunta quem sou eu sem consultar o olhar alheio, como pode esperar que alguém te enxergue com clareza? Você é um borrão, uma silhueta, um rascunho. E ela não se apaixona por rascunhos. Ela se apaixona por obras concluídas, ou pelo menos por obras que sabem exatamente o que estão tentando se tornar. O homem que se conhece não se ofende com a dúvida alheia, porque a dúvida não o define. Ela pode não saber. Ele sabe. Ela pode hesitar. Ele segue. Ela pode questionar o valor dele. Ele não precisa responder porque a pergunta já foi respondida há muito tempo, internamente, na solidão do seu próprio processo. Não há ofensa onde há certeza. Não há abalo onde há fundação. Faça o inventário das suas certezas internas, não das suas conquistas, não das suas posses, não das suas relações, das suas certezas. O que você acredita sobre si mesmo que nenhuma mulher, nenhum chefe, nenhum amigo, nenhum parente, nenhum fracasso, nenhuma rejeição pode remover? É desse lugar que você tira o poder de não se abalar com a confusão externa. O maior atrativo masculino não é o rosto, não é o dinheiro, não é o carro, não é o status. Todas essas coisas são camadas, são embalagens, são fachadas. O maior atrativo masculino é a impenetrabilidade emocional. Não a frieza, não a indiferença, não a incapacidade de sentir, mas a solidez, a previsibilidade na sua estabilidade, a certeza de que, independentemente do que aconteça ao redor, o centro permanece. O homem que responde com a mesma serenidade ao sim e ao não sei é um homem que não é refém das circunstâncias. Ele não é um termômetro que sobe e desce conforme a temperatura emocional dela. Ele é um termostato. Ele define a temperatura do ambiente. Ele não reage, ele calibra. Ele não implora, ele convida. Ele não se desespera, ele sustenta. Pare de ser um barco à deriva procurando um porto. Torne-se a ilha. A ilha não implora para os barcos atracarem. A ilha não negocia sua geografia para acomodar visitantes temporários. A ilha não se diminui para parecer mais acessível. A ilha existe. Imponente, silenciosa, completa. Com sua própria vegetação, seu próprio clima, sua própria vida. Alguns barcos passam, outros ficam, outros partem. A ilha permanece. Quando você se torna paisagem, o não sei deixa de ser um problema. Deixa de ser uma ferida. Deixa de ser um veredicto. Passa a ser apenas o ruído distante de um barco ainda indeciso, navegando em círculos, tentando descobrir se tem coragem suficiente para chegar perto. A ilha não se perturba com a indecisão do barco. A ilha não acena, não grita, não envia sinais de fumaça. A ilha apenas é. E o barco, se for sábio, encontrará o caminho sozinho. Ou seguirá para outro destino. E a ilha continuará sendo ilha. Completa. Inteira. Suficiente. Depois de toda a análise psicológica, simbólica e estratégica, depois de todas as camadas de interpretação e silêncio decodificado, a verdade é assustadoramente simples. Quando ela diz não sei sobre você, ela está dizendo, você ainda não me fez sentir algo tão forte que supere o meu medo de me machucar. Não é uma acusação, é um diagnóstico. E como todo diagnóstico, ou você trata, ou você convive com a doença. Você tentou conviver. Você tentou esperar, torcer, negociar com a incerteza. Você tentou transformar o limbo em lar. Mas não se constrói casa sobre areia movediça. O problema nunca foi ela não saber o que sente. O problema era você não saber o que fazer com essa informação. Você transferiu para ela a autoridade sobre o seu destino emocional. Você a colocou no tribunal e entregou o martelo. E ela, sem pedir por esse poder, sem sequer saber que o recebeu, sentou-se no banco da juíza e adiou a sentença indefinidamente. Retire a autoridade que você deu a ela, não com ressentimento, não com amargura, não com um discurso de despedida dramático. Retire silenciosamente, como quem recupera um objeto emprestado que já cumpriu sua função. O poder que a dúvida dela tinha sobre você foi um empréstimo que você fez a ela. Chegou a hora de retomar o controle, não sobre ela, sobre si mesmo. A arte de ler nas entrelinhas não serve para que você manipule a resposta dela. Serve para que você não precise mais esperar por ela. A resposta sempre esteve em você. O não sei dela é, no fundo, o espelho do seu próprio não tenho certeza sobre mim. Você projetou na hesitação dela a dúvida que se recusava a reconhecer em si mesmo. Ela era apenas o reflexo. Você era a fonte. Resolva isso. Não por ela. Não pela próxima. Não para provar algo para o mundo. Resolva porque viver esperando sentença alheia não é viver. É cumprir pena. E você não cometeu crime algum além de se esquecer do próprio valor. Quando você finalmente souber, profundamente, visceralmente, inegociavelmente, quem você é e o que você merece, o não sei dela se tornará irrelevante. Não porque você a terá conquistado, não porque ela finalmente terá se decidido,
Não porque você terá encontrado a técnica perfeita para desbloquear o desejo feminino, mas porque você não estará mais lá para ouvir a resposta. Você estará ocupado demais sendo quem você é. E isso, paradoxalmente, é exatamente o que ela sempre quis dizer quando disse que não sabia.